Sejam muito bem-vindos, líderes, e nós estamos aqui diretamente de dentro das ferramentas essenciais para líderes. E o termômetro do líder centralizador faz parte de um conjunto de ferramentas que foram criadas justamente visando otimização máxima de tempo, economia de energia e potencialização de resultados. Ou seja, justamente foram criadas para que facilitassem o seu processo e que agilizassem esses processos para que vocês pudessem alcançar resultados não apenas de uma maneira mais satisfatória, como também de uma maneira mais rápida. Tudo bem? Aqui nós temos então algumas pastas. A pasta de base de treinamento é onde constam os vídeos explicativos de cada uma das ferramentas, certo? Aqui nós temos a pasta de ferramentas em PDF. As ferramentas em sua maioria estarão sendo disponibilizadas no formato PDF e no formato XLS, lembrando que nem todas as ferramentas estarão disponíveis em PDF, visto que existem fórmulas, configurações que infelizmente não tem como estarmos transferindo para que haja a impressão. Tudo bem? O que acontece? Por que nós colocamos as ferramentas em formato PDF e XLS? PDF, caso você opte por estar fazendo a impressão destas ferramentas, tá ok? Aqui nós temos avaliação institucional, controle individual de colaboradores, controle de preservação de bens patrimoniais, mapeamento e direcionamento de demandas, métodos e definições de metas inteligentes e o termo de responsabilidade de cessão de espaço físico. Caso você queira fazer a devida impressão e aplicar esta ferramenta diretamente ao seu colaborador, utilizá-la no seu dia a dia, você pode fazê-lo, certo? Sem prejuízo nenhum, porque nessas ferramentas não existem fórmulas que comprometam a qualidade do resultado. Tudo bem? Então, neste caso, você pode fazer a impressão e aplicá-la normalmente, certo? Já no caso das ferramentas XLS, vocês verão que nós já temos mais opções de ferramentas e essas ferramentas elas possuem essas fórmulas específicas e possuem algumas configurações que infelizmente são perdidas na tentativa de transferirmos essas ferramentas para o formato PDF, tá ok? Então nós temos aqui avaliação de desempenho, avaliação institucional, controle individual de colaboradores, controle de preservação de bens patrimoniais. Algumas delas vocês já podem ver que tanto constam no formato PDF quanto no formato XLS. MDD, que é mapeamento e direcionamento de demandas, uma ferramenta muito poderosa para que possamos mapear as potencialidades e as fragilidades dos nossos colaboradores e direcionar as demandas de acordo com isso, tá ok? Posso falar um pouco melhor sobre cada uma das ferramentas posteriormente para vocês. E o método de definições de metas inteligentes, teste de canal, comunicação preferencial, teste do líder centralizador e o termo de responsabilidade de cessão de espaço físico. Hoje, especificamente falando, nós iremos trabalhar como primeira ferramenta esta ferramenta aqui, que é a ferramenta TLC. A ferramenta TLC é o teste do líder centralizador, que foi justamente o que eu fiz o convite para que vocês pudessem estar acessando. Qual que é o objetivo desta ferramenta? O objetivo da ferramenta do termômetro do líder centralizador, como o próprio nome já diz, é justamente estarmos identificando qual o nível de centralização que você tem nos seus processos de liderança, porque isso pode estar comprometendo seus resultados, isso pode estar comprometendo seu relacionamento com as suas equipes, isso pode estar impedindo que você desenvolva novos líderes e isso não é nada bom para você, porque vai acarretar, né, num desperdício de tempo, a sua energia, a energia investida, ela vai ter que ser uma energia alta, afinal você estará à frente de todos os processos.
você não terá um bom relacionamento com os seus colaboradores. Isso vai te impedir que você consiga desenvolver novas lideranças e isso, consequentemente, vai acarretar em resultados não satisfatórios para os seus processos. Ok? Então, como que funciona essa ferramenta? Aqui nós temos algumas perguntas e vocês irão marcar uma única alternativa que vocês mais se identificam de acordo com cada uma destas perguntas. Então, eu vou fazer o preenchimento aqui como exemplo, certo? Do meu início de carreira, o meu início de processo de liderança, para que vocês possam entender onde é que nós estamos querendo realmente chegar. Vamos lá para o primeiro campo. Se quiser algo bem feito, faça você mesmo. Essa frase, você se identifica muito com ela? Ou você se identifica mais ou menos, parcialmente, ou não se identifica? Por que que nós perguntamos isso? Porque geralmente os líderes em início de carreira, né, no início dos seus processos de liderança, geralmente eles têm um pensamento mais fechado. É um pensamento que realmente, se quisermos algo bem feito, que nós devemos fazer, porque podemos fazer do nosso jeito, atingir os nossos objetivos à nossa maneira, nós podemos otimizar nosso tempo, é o que nós pensamos, fazendo com que não tenhamos que perder tempo explicando o que é que nós precisamos fazer para os nossos colaboradores e acabamos então assumindo essa responsabilidade e isso acarreta com o tempo em coisas ruins em todo o seu processo. Né? Me inspirando aqui no meu início de carreira, eu vou marcar a primeira opção aqui que eu me identifico muito. Eu sempre fui bastante centralizador nesse ponto. Vocês podem perceber aqui que já na marcação da minha primeira resposta eu já tenho aqui um apontamento de cor. Cada uma das cores corresponde a um nível de centralização. Nós temos a verde como baixo centralizador, o médio centralizador na cor amarela e o alto centralizador na cor vermelha. Ok? Depois eu vou falar sobre cada uma delas ao final do nosso teste. Vamos seguindo aqui então para a segunda pergunta. Nós temos aqui: tenho horário para chegar no trabalho e não tenho horas para sair. Aquele líder que realmente nunca pensou dessa maneira ou pode não ter pensado, mas não tenha praticado isso, que atire a primeira pedra, não é mesmo? Então, assim, isso aqui eu também sempre tive muito enraizado no início da minha carreira, porque na minha concepção isso faria com que eu fosse um exemplo para os meus colaboradores. Certo? Então, na verdade, com o passar do tempo, nós vemos que isso não importa, isso pouco importa para o seu colaborador nesse caso, se você está tendo um horário para chegar e um horário para sair, desde que você tenha feito o plantio correto com eles durante toda a caminhada, durante toda a trajetória que vocês estão fazendo juntas. Isso acaba sendo um processo um pouco, digamos, em segundo plano. Eles vão observar isso apenas em segundo plano, eles estarão mais preocupados em outras coisas. Aí sim, realmente nós temos que nos preocupar em dar o exemplo a eles. Por exemplo, uma questão de resultados, né? A prática, como nós fazemos, né? Onde nós queremos chegar, como nós fazemos, quando nós iremos chegar. Se estruturarmos processos da maneira correta, seguirmos os processos corretamente junto a eles, delegarmos atividades de acordo com potencialidade e fragilidade, inclusive, né? Porque isso vai ajudar a nossa triagem e conseguirmos então transmitir tudo o que nós necessitamos através dos canais de comunicação preferenciais, pode ter certeza que realmente isso estará em primeiro plano e que eles estarão mais observadores quanto a isso, certo? E eu tenho aqui então, eu me identifico muito também em relação a isso, né? Eu tinha um horário para chegar, mas sempre era o último a sair e não queria saber de mais nada, enfim, né? Já não tinha nem mais ninguém para estar olhando se eu ainda estava lá ou não, mas eu estava lá achando, nesse caso, me iludindo que realmente eu estaria sendo um exemplo para as pessoas apenas por falar a elas que eu fui o último a sair ou que eu saí tal hora. Então isso realmente não faz muito sentido. Vale a pena
refletir e repensar sobre isso. Afinal, se você planta corretamente, se você segue corretamente os processos, consequentemente você vai conseguir atingir a sua liberdade de tempo, a sua liberdade financeira e sua liberdade geográfica. Muitas vezes você pode desenvolver o seu trabalho de onde você estiver, você pode fazer o seu horário, né? E você pode simplesmente estar fazendo isso até mesmo de uma cafeteria com o seu notebook, por exemplo, por que não? Tá ok? Vamos seguindo aqui então. Essa daqui também sofri bastante, tá ok? Não me lembro a última vez que tirei férias. O André de início de carreira era assim, né? Não me lembro da última vez que tirei. Eu marcava as minhas férias, eu pegava o dinheiro das minhas férias, eu fazia os meus investimentos e simplesmente não tirava as férias. Eu continuava presencialmente trabalhando. Então aquilo passou a não fazer sentido para mim com o tempo, porque custou muito da minha saúde, custou muito, né, no crescimento da minha filha, que não pude acompanhar da maneira com que eu gostaria, custou muito até mesmo para o meu relacionamento, para o meu casamento. Isso acabou tendo resultados negativos. E a gente só acaba notando isso quando o resultado negativo bate à nossa porta e a gente identifica a necessidade de promoção de uma mudança, certo? Então, se você tá até agora aqui como eu nessas três, veja bem, o nosso termômetro do líder centralizador está em alerta, ele está vermelho e nós realmente precisamos refletir sobre todos esses pontos. Mas não para por aí também, nós temos outros 3 pontos a serem discutidos, que é justamente, vamos ver aqui, que são justamente, né? Quando o assunto é produzir resultado em determinado tempo, quando você tem uma meta de tempo a cumprir, você não pensa duas vezes, você mesmo faz o serviço. Quem pensa, na verdade, se quiser algo bem feito, faça você mesmo, já pensou, né, na estratégia, em como você irá desenvolver todas essas etapas do seu processo e, obviamente, que dentro dela não tem a perda de tempo. Muitos líderes, eles centralizam as suas atividades porque eles acreditam que perdem tempo ao estar passando, transmitindo conhecimento ou uma orientação para os seus colaboradores. Risco da ruína, certo? Isso daqui, pessoal, nós temos que prestar bastante atenção. Não veja como uma perda de tempo, enxergue como um investimento de tempo e quem sabe essa pessoa pode te surpreender. Esse colaborador ou colaboradora podem te surpreender ao ponto de fazer algo que você necessita, compreender a missão, fazer algo de uma maneira diferente do que você faz e quem sabe em até um espaço de tempo mais curto e inclusive melhor do que você. Através dessas delegações com sabedoria, obviamente, eu não estou pedindo a vocês que deleguem nenhum tipo de demanda para os seus colaboradores sem conhecerem os seus colaboradores, sem conhecerem o perfil comportamental de cada um deles, potencialidades, fragilidades, mapeamento, né, de canais de comunicação preferenciais para que você consiga transmitir a sua mensagem de maneira clara e objetiva. Tá ok? Mas se você conseguir fazer tudo isso, muitas vezes você irá se surpreender, porque você vai dar oportunidade a este colaborador, através da autonomia, dele estar mostrando o serviço para você, dele estar buscando te impressionar, tentando entregar o resultado necessário. Ele pode sim, durante o processo, estar demonstrando fragilidades também. Porém, ele pode demonstrar uma baita de uma potencialidade que às vezes, devido à correria do dia a dia, você pode não ter identificado. E aí você pode inclusive encontrar colaboradores onde você pode iniciar uma formação de novos líderes. Quem sabe este colaborador não será aquele que estará seguindo, junto com você, sendo seu braço direito, ou quem sabe ele não estará gerenciando o seu negócio, te proporcionando mais liberdade de tempo.
quem sabe este colaborador ele não vai ocupar o seu cargo, a sua função, se você trabalha em uma empresa privada ou pública e você estará atingindo novos patamares. Tudo isso pode acontecer, então desde já eu digo a vocês, não se bloqueiem quanto a isso, tá bom? O André lá no início também era extremamente autocentralizador. A maneira com que eu descrevi o processo era como eu me identificava. Grande perda de tempo, pode deixar que eu mesmo faço, porque eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer, né, dentro do meu tempo, com a minha metodologia e eu vou alcançar os resultados que eu espero. E acabava simplesmente acumulando tarefas ao extremo. O que é que com o passar do tempo esse acúmulo de tarefas vai trazer como consequência para você? São consequências negativas. Você vai acabar com a sua saúde física, a sua saúde mental, você vai simplesmente estar se afastando das pessoas que você ama, não vai ter tempo de qualidade para sua família, para sua esposa, para sua filha. Você não terá um tempo de qualidade para si próprio e isso acaba simplesmente que acarreta em resultados extremamente negativos de médio a longo prazo, tá ok? Podemos passar então aqui para a próxima. Nós temos aqui mais um campo. Se não concluo uma tarefa no trabalho, levo para casa para não acumular serviço. Me identificava muito também, né? Eu não gostava de deixar nada para trás não resolvido. Inclusive, permaneço ainda com este pensamento, tá ok? Então, eu preciso fazer o quê? Um bom gerenciamento do meu tempo. Gerenciar o meu tempo de uma maneira extremamente eficaz para que eu consiga entregar uma alta produtividade dentro do período que eu estiver dentro da minha empresa, ao ponto de conseguir resolver tudo, alcançar os resultados desejados para isso, certo? E para que isso ocorra, realmente nós temos então que fazer esse gerenciamento do tempo. Eu gerencio o meu tempo, divido as tarefas durante o meu dia, verifico realmente quanto tempo eu necessito para cada uma dessas tarefas e as concluo antes de eu ir embora. Ah, André, isso quer dizer que você sempre conclui no tempo? Agora, hoje, atualmente, sim. Antigamente, não. Antigamente, eu passava horas. Lembrem-se aqui, né? Nós temos aqui, não tenho horas para sair. Enquanto eu não concluísse, eu não saía. Certo? Poderia ser 1 hora, 2 horas, 3 horas a mais, mas enquanto eu tivesse uma pendência não solucionada, uma demanda não solucionada, eu não me sentia à vontade de ir embora. Por quê? Porque eu tinha um receio simplesmente de não conseguir lidar bem com essa situação quando eu chegasse em casa, certo? Então, pessoal, isso daqui é algo que ainda tenho, mas com um bom gerenciamento de tempo, seguindo o processo da maneira correta, estruturando o processo da maneira correta. Hoje nós trabalhamos com cinco, né, com 5 pilares essenciais. É um método de 5 pilares, onde nós temos planejamento estratégico, a execução dos nossos planejamentos, a reavaliação processual, nós temos os ajustes de rota caso algo não saia de acordo com o que foi planejado inicialmente, e aí nós fazemos uma nova execução caso haja necessidade. Certo? Então, se você tem um processo bem estruturado, você consegue fazer melhor um gerenciamento do seu tempo, ao ponto de você conseguir chegar mais ao final do seu dia, estar tranquilo, com todas as suas demandas solucionadas, com tudo muito bem encaminhado, para que você consiga virar a sua chave, então, do lado profissional para o lado pessoal. Você vai seguir bem, tranquilo, vai conseguir dormir bem, em paz. Por quê? Porque no outro dia você verá que você vai chegar e você terá novos desafios pela frente. Você não tem nenhuma tarefa acumulada e isso, na verdade, vai permitir com que você seja diariamente altamente produtivo. Ok? Vamos seguir aqui para o último campo para que nós possamos verificar então agora é, o nosso resultado, tá ok? Sou do tipo do líder que não compartilha o meu conhecimento nem a fonte do mesmo. Aqui eu nunca me identifiquei com isso, certo? Visto
porque eu sempre fui o tipo de líder que sempre contribuiu positivamente para o crescimento dos meus colaboradores. Sempre tive essa segurança, mas já trabalhei com várias pessoas que não pensavam da mesma maneira. Pessoas que queriam se tornar essenciais e insubstituíveis e acabavam retendo conhecimento, não transmitiam conhecimento para os seus pares. E lembrem-se, nós trabalhamos com pares complementares. Esses pares estarão complementando as suas habilidades e competências. Então, onde você tiver um ponto de fragilidade, esse par pode entrar e pode fortalecer o elo. Jamais se bloqueie quanto a isso, meus queridos, por favor, tá ok? Então nós temos aqui, no meu caso, eu nunca pensei dessa maneira, não me identifico com isso, sempre pensei em desenvolver novas lideranças, até mesmo porque eu sei que quanto mais lideranças eu desenvolver, mais autonomia eu consigo dar a elas, mais apenas eu vou ter, né, que estar acompanhando o processo para que eu veja se tudo está saindo conforme o planejado e, consequentemente, eu vou poder focar naquilo que apenas depende de mim como líder. Existem coisas que dependem única e exclusivamente de vocês, e como líderes nós temos o que nós chamamos de definição de prioridades. Diariamente nós temos que estar definindo as nossas prioridades para que possamos ser mais produtivos. Então, aquilo que não é tão importante, aquilo que você consegue enxergar que outro colaborador pode fazer no seu lugar, que delegue essa atividade ao colaborador certo, você vai conseguir ter este resultado e, consequentemente, repito, você otimiza seu tempo, você economiza sua energia e você potencializa os seus resultados. O seu corpo e a sua mente agradecem, a sua família agradece, certo? Então aqui vamos ao resultado final, né? Eu marquei aqui todas as minhas opções do André no início de carreira e nós chegamos à conclusão que o André tinha um alto nível de centralização. Vamos ver aqui o que está falando sobre a questão do comportamento? Ó, aqui tem, ó, retém conhecimento por insegurança, centraliza a maior parte das tarefas importantes. No meu caso, eu centralizava a maior parte das tarefas, não retinha conhecimento por insegurança, sempre fui muito seguro de mim, porque sempre busquei uma formação continuada, nunca parei de estudar, sempre me atualizando, sempre adquirindo novos conhecimentos e diariamente aplicando com os meus colaboradores e nos meus processos. Isso sempre me trouxe muita segurança, até mesmo porque sempre que eu compartilhava um conhecimento, eu estava assimilando o que eu havia aprendido. Então é uma via de mão dupla. Eu ensinava alguém e aprendia junto com essa pessoa, porque eu estava consolidando na minha mente aquele aprendizado. Vamos aqui, nós temos prejuízos. Quais eram os prejuízos aqui? Sofri basicamente por todos, certo? Sobrecarga de trabalho, porque você acaba, né, pegando tudo para si, estresse excessivo, você fica muito acelerado e isso acaba te gerando muito estresse, porque as pessoas não pensam como você, não acompanham o seu raciocínio dentro dos seus processos e acaba que isso te gera realmente um estresse excessivo. Prejuízos no relacionamento, e eu digo aqui relacionamentos, tá? Não apenas com seus colaboradores, filhos, esposa, familiares, amigos e etc. Prejuízo na sua saúde física e mental, que eu havia comentado com vocês anteriormente, e improdutividade com o passar do tempo, consequentemente, a ausência de resultados. Ok? Então aqui eu fiz uma simulação para vocês do antigo André, digamos assim, né? Do André no início da sua carreira como líder. Como era o pensamento do André? Atualmente eu já estou com mais de 14 anos liderando equipes,
Então, obviamente que você vai adquirindo maturidade, você vai estudando, você vai lapidando o seu conhecimento, os seus processos, e isso faz com que você se torne cada vez mais produtivo e que você mude a sua mentalidade quanto a muita coisa. Então, por exemplo, vamos ver aqui, vamos fazer uma outra simulação rápida para vocês verem. Se quiser algo, se fosse o André atual, né, o André de hoje, se quiser algo bem feito, faça você mesmo. Hoje quase eu já não me identifico com isso, porque eu já treinei milhares de pessoas e eu sei que comigo, né, ao meu lado, tanto os meus pares de direção quanto os meus colaboradores, eu consigo encontrar colaboradores hoje que podem desenvolver atividades tão bem ou até mesmo melhor do que eu, dependendo do que seja. Não somos bons em tudo. Nós, como líderes, também devemos ter humildade e reconhecer as nossas fragilidades. Hoje eu tenho algumas coisas que eu não faço. Eu sei fazer, mas eu demoro muito tempo e eu prefiro delegar para outra pessoa que eu sei que faz melhor do que eu e em menos tempo. Isso é otimização de tempo. Isso é potencialização de resultados. Isso é economia de energia. Então não caiam na cilada de simplesmente estarem centralizando tudo. Deleguem. Foquem apenas no que depende unicamente e exclusivamente de vocês e vocês verão que vocês terão resultados fantásticos. Desde que, repito, vocês acompanhem todo o processo. Certo? Ah, André, eu não tenho tempo para poder ficar em cima dos meus colaboradores. Não, você vai acompanhar a distância e você vai verificar. Se ele está demorando um pouco mais, você pode chegar até ele, por exemplo, ou ela, e perguntar se está tudo ok, se está fluindo conforme o planejado, perguntar se necessita de uma ajuda. Caso contrário, dê autonomia, dê confiança a isso. Você vai acabar a eles, você vai acabar conquistando cada vez mais o respeito e a admiração desses colaboradores com essa simples ação. Certo? Vamos aqui para a próxima. Tem horário para chegar no trabalho e não tem horário para sair. Isso para mim agora já não existe mais. Eu tenho um horário de entrada e eu tenho um horário de saída, fielmente cronometrado. Sigo ambos e sou muito mais feliz, confesso a vocês, com isso, porque eu consigo, através de um processo bem estruturado, solucionar tudo, não levar tarefas para casa na minha saída cronometrada. Eu consigo simplesmente estar virando a chave do meu profissional para o pessoal e eu consigo, então, ser mais produtivo em outras áreas da minha vida também. Vamos para a próxima? Não me lembro da última vez que tirei férias. Não, agora quase eu não me identifico mais também. Nos últimos 5 anos eu realmente virei essa chave, verifiquei que isso estava completamente errado, que não deveria fazer. Obviamente que nós sempre investimos mais tempo e energia no início dos nossos processos, mas depois que todos compreendem que você faz o alinhamento estratégico com os seus pares complementares, com a sua equipe, eles vão compreender tudo o que está inserido no planejamento estratégico. Então, a partir daí, basta você apenas acompanhar. Mas hoje, por exemplo, lembram que eu falei para vocês que eu já tenho pessoas junto comigo que conseguem fazer o que eu faço igual ou às vezes até melhor do que eu. Então eu delego de maneira sábia e depois eu só espero o resultado. Eu tiro as minhas férias agora. Agora eu consigo relaxar, inclusive. Antigamente eu não conseguia me desconectar. Hoje eu já consigo me desconectar. Porque eu sei que essas pessoas estarão me representando da maneira como realmente eu necessito. Tudo bem, pessoal? Então, isso daí realmente é muito interessante. Tenham isso sempre em mente. Tirem as férias de vocês, deleguem com sabedoria, né? E dediquem tempo de qualidade a vocês mesmos, a familiares, amigos e a família de vocês, a filhos, esposa, porque isso realmente é extremamente essencial também, gerar essa conexão nas outras áreas da vida de vocês e não apenas gerar conexão com o profissional e com os seus pares. Seguindo, vamos seguindo então?
Quando o assunto é produzir resultado em determinado tempo, não penso duas vezes, quase não me identifico mais também. Hoje, como eu disse anteriormente, eu já tenho pessoas para que possam me representar à altura e eu não preciso mais me preocupar com este tipo de situação, certo? Eu peço apenas uma devolutiva, um sistema de devolutiva por parte do colaborador que está desempenhando aquele papel, que está fazendo o filtro, né, o atendimento daquela demanda, e ele me passa então o resultado final apenas para poder verificarmos se está dentro do que foi planejado inicialmente, ou se tivemos algum tipo de resultado diferente ou um imprevisto. Obviamente que quando você faz o acompanhamento, existe o processo de reavaliação processual. Então você vai acompanhando esses 5 pilares passo a passo, vai perguntando a eles se está tudo ok, está fluindo, e raramente você vai ter algum tipo de surpresa, porque se algo der errado, que você não tenha antevisto, porque como líderes nós também utilizamos o método de antevisão, você vai acabar então identificando isso no processo de reavaliação, e você vai criar novas estratégias através dos ajustes de rota e vai colocar a mão na massa através então de uma nova execução. Passando para a próxima, vamos lá. Se não concluo uma tarefa no trabalho, levo para casa para não acumular o serviço. Não acumulo o serviço, mas também não levo para casa, ok? Então aqui nesse caso não tenho o que dizer, já falei anteriormente sobre isso, não gosto de acúmulo de serviço para outro dia, mas me planejo muito bem para que eu consiga estar cumprindo com todas as minhas obrigações dentro do meu horário de trabalho e que eu consiga então virar a chave tranquilamente, seguir e estar retornando no outro dia para novos desafios. Ok? Vamos para a última aqui, mas aqui já dá para ver um panorama bem diferente, né? Nós já temos aqui então um resultado diferente. Sou do tipo de líder que não compartilha o meu conhecimento nem a fonte do mesmo. Eu já havia respondido antes, quase não me identifico. Hoje estou mais produtivo, altamente produtivo, porque eu tenho hoje um baixo nível de centralização, né? Olha só aqui qual que é o comportamento que nós temos. É um líder seguro, estratégico, compartilha o conhecimento, desenvolve as habilidades, competências, o relacionamento com seus colaboradores e delega com sabedoria. Perfeito. Olha aqui os benefícios: desenvolvimento de novos líderes, economia de energia e tempo e potencialização de resultados, sendo que nós temos como benefícios aqui também a parte relacional. A partir do momento em que você dá autonomia aos seus colaboradores, você demonstra confiança a eles, você passa então a ser um líder mais admirado e mais respeitado por cada um dos seus colaboradores, ok? Fizemos duas simulações aqui. Eu vou fazer algumas alterações apenas para poder finalizarmos o nosso processo, ok? Fiz aqui apenas para contemplarmos também o médio centralizador, que não havíamos falado ainda. Então, qual que é o comportamento do médio? Tá? O que está no meio do caminho, que está amadurecendo. Porque todos nós passamos por isso. Você não vai pular diretamente de um alto centralizador para um baixo centralizador. Você não tem como fazer essa escala de nível. Você vai passar pelo médio também. Mas aí você vai começar a lapidar ao ponto de você se direcionar para um nível de baixo centralizador. Então aqui, ó, o comportamento, sente dificuldade em delegar, você ainda vai ter às vezes essa dificuldade, né? Mesmo sabendo que outros podem executá-la, você vai ficar com aquele pé atrás, vai ficar meio inseguro, ok? Mas você vai acabar com o tempo vendo que isso traz muitos benefícios para você, certo? E aqui nós temos os benefícios, eu coloquei aqui, você está no caminho certo para conseguir compreender os benefícios de delegar com sabedoria. Isso aqui é só ganha. E nós estamos falando de um jogo de ganha e ganha, onde você ganha e o seu colaborador também ganha, certo? E vale a pena bastante refletir sobre a questão dos prejuízos que também podem ocorrer, que está aqui: sobrecarga de trabalho, acúmulo de estresse e prejuízos na saúde mental e física com o tempo. Ou seja, isso aqui é o meio caminho, né? O meio do caminho, tanto para mais quanto para menos, ok? Então ficamos aqui
com as nossas análises, pessoal. Eu espero que vocês preencham corretamente as planilhas. Caso tenham dúvidas, voltem esse vídeo, leiam o nosso tutorial na nossa pasta, certo? Para que vocês possam fazer o devido preenchimento e que vocês possam investir tempo na reflexão de vocês, onde realmente vocês estão pecando e o que vocês terão que fazer para que vocês consigam, então, se tornarem altamente produtivos, tendo liberdade de tempo, tendo liberdade geográfica para poder trabalhar quando você quiser e onde você quiser, certo? Que seja num café, tendo essa liberdade financeira também. E o melhor de tudo, se tornando cada dia mais um líder respeitado e admirado pelos seus colaboradores, pelos seus pares complementares, através da delegação com sabedoria, através da autonomia. Ok? Ficamos por aqui então. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Eu espero que essa planilha avance o processo de vocês, que vocês tenham um grande avanço com elas. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o restante das ferramentas essenciais para líderes, me enviem aqui uma mensagem no direct que eu vou ter o maior prazer de poder te falar um pouco mais sobre cada uma delas. E eu vou falar para você. Vou retornar aqui nelas. Vocês têm muita coisa interessante dentro desse pacote de ferramentas. Aqui você pode avaliar o desempenho individual dos seus colaboradores, você pode fazer um sistema de devolutiva com os seus colaboradores, perguntando a eles como que eles avaliam a instituição que você está à frente nesse momento. Você pode fazer o controle individual de colaboradores, metas, prazos cumpridos. Isso daqui é muito importante também, porque faz parte do feedback, faz parte do sistema de devolutiva individual, certo? Essa avaliação de desempenho aqui, às vezes você pode estar se perguntando, você vai fazer a avaliação de desempenho do seu colaborador? Vou abrir ela rapidamente aqui, para que vocês possam dar uma olhada. Então aqui nós temos a ficha do seu colaborador, certo? Isso aqui é um controle interno que você tem, né? Como que o seu colaborador está indo? Aqui nós temos uma fórmula, você vai preenchendo. Cada item é frequente, é insatisfatório, ou é muito insatisfatório, é satisfatório. Então isso aqui na verdade é um termômetro também para que você consiga verificar se realmente o seu colaborador ele está fazendo um bom trabalho na sua empresa, se ele está cumprindo com o que realmente você necessita dele, com o que você o contratou, né? Eu tenho certeza que você, como líder, você participa dos seus processos de seleção juntamente aos seus recursos humanos. Isso é importante, porque você precisa alinhar com eles, mostrar para eles qual o perfil comportamental que você necessita, quais tipos de habilidades e competências para que eles já enviem para vocês colaboradores que possam atender às necessidades atuais das empresas de vocês, ok? Então nós temos aqui, ó, controle de preservação de bens patrimoniais, ou seja, você não vai correr mais o risco simplesmente de pessoas estarem pegando, fazendo empréstimos de materiais que são bens patrimoniais da sua empresa e não devolvendo, emprestando para terceiros, não sabendo onde vai parar. Isso aí realmente também é muito interessante, porque você protege a sua empresa, você protege o seu patrimônio, você protege o seu investimento. Aqui nós temos o mapeamento de direcionamento de demandas. Você pode mapear o perfil comportamental dos seus colaboradores e direcionar as demandas de acordo com que ele consiga entregar resultado para você, ou seja, através de habilidades e competências. Nós temos aqui método de definições de metas inteligentes. Como nós podemos criar metas inteligentes para as nossas empresas. Se você tem metas bem estruturadas, os seus colaboradores compreenderão o processo de uma maneira mais tranquila. Eles conseguirão compreender melhor o passo a passo que eles terão de desenvolver para entregar os resultados nas suas mãos. E aí, nesse caso, meus queridos, é sucesso absoluto, tá ok? Se você consegue fazer o devido preenchimento aqui, você já está fazendo um alinhamento estratégico com o seu time, com a sua equipe, com os seus colaboradores, e vai ficar cada vez mais fácil deles compreenderem
como vocês farão, né? Onde vocês se encontram no momento, como vocês farão, onde vocês pretendem chegar e quando. Isso aí é extremamente essencial também, tá ok? Seguimos aqui então com o teste de canais de comunicação preferencial. Como é que o seu colaborador está recebendo a sua mensagem? Se for uma pessoa visual, obviamente que ela tem uma preferência por assistir às vezes uma palestra sua, um vídeo instruindo ela a fazer algo, ou simplesmente ali presencialmente você está orientando cada uma delas. E geralmente temos alguns colaboradores que eles são visuais sinestésicos, ou seja, isso aqui faz parte de todos os sentidos que nós temos. Elas utilizam muito, aprendem mais facilmente com utilizando a visão, obviamente, mas elas gostam de tocar, ou seja, é o meu caso, eu sou um visual sinestésico. Eu gosto muito de ver, eu aprendo muito mais rápido e mais fácil vendo, mas eu também gosto de ter algo palpável, ou seja, se eu tiver uma apostila ou uma instrução impressa, isso vai facilitar muito a minha compreensão e, consequentemente, vai aumentar também a minha produtividade. Ok? Nós temos aqui o TLC, o famoso TLC que foi disponibilizado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês quiserem deixar um feedback para mim também, no nosso direct, no nosso Instagram, vai ser um prazer ler aí todas as mensagens de vocês, responderei uma a uma, podem ter certeza. E nós temos aqui o termo de responsabilidade de cessão de espaço físico e bens patrimoniais. Então aqui esse controle de bens patrimoniais, entrada e saída. E aqui nós temos aqui também, às vezes, algumas outras empresas que fazem a solicitação de cessão de espaço físico e às vezes de algum bem que pertence à sua empresa. Então aqui você tem um documento que vai fechar tudo isso, responsabilizando a empresa que está fazendo a solicitação, caso realmente você, líder, vá ceder esse espaço físico e estes bens patrimoniais a elas. Elas assinarão um documento colocando o que elas vão necessitar, qual a data, quanto tempo, o que irão necessitar, e isso na verdade vai fazer com que elas acabem se responsabilizando, por isso que se chama termo de responsabilidade. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, qualquer dúvida relacionada ao nosso pacote de ferramentas essenciais para líderes, eu continuo à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.